Saudações, caros amigos, Alan aqui mais uma vez, e esse é o meu, o seu, o nosso canal Aula Particular. No vídeo de hoje, abordar, transcorrer, falar a respeito da protagonista da maioria dos gamers atuais, os gamers de PC que gostam de montar o seu próprio setup, que gostam de montar a sua própria máquina. Ela é a protagonista. Nós vamos falar sobre a GPU, ou placa de vídeo, ou VGA, como também é conhecida. Então nós vamos abordar sobre ela, nós vamos falar sobre o conceito, nós vamos falar sobre instalação, nós vamos falar sobre características e também vou mostrar para vocês como diferenciar uma boa escolha para você ou para o seu cliente, como você entender a necessidade do seu cliente e qual que vai lhe atender de acordo com a característica. Não se iludam com quantidade de memória, porque existem outros parâmetros mais importantes do que a quantidade de memória. Então, se você quer conferir, vamos lá para a bancada que nós vamos começar com a nossa aula de hoje. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu queria estar pedindo desculpa a vocês pela minha ausência, durante 2 semanas e pouquinho, que eu tive uns problemas de saúde, eu tive esse vírus aí que está voltando com força total e fiquei impossibilitado de gravar, também por conta disso daí, e porque eu fiz uma cirurgia aqui na boca, do lado esquerdo aqui, na parte de cima. Eu estou até com uns pontos ainda, talvez a minha dicção, que já não é boa, esteja um pouco afetada, um pouco piorada, e por isso que eu quero desculpar com vocês pela minha ausência. E também quero dizer para vocês que nessa semana agora que se inicia, a partir agora de hoje, que é sexta-feira, eu vou começar a postar vídeos, os vídeos que das outras semanas, que eu não postei, eu vou postar todos os dias aqui em sequência. Então, os vídeos da terça passada e da sexta retrasada, eu vou estar postando agora em sequência. Então, sábado teremos vídeo, domingo teremos vídeo, terça também, quarta também, e assim até a próxima quinta-feira, para poder compensar os dias que eu não pude colocar vídeo. Então, fiquem ligados no canal, acompanhem a comunidade, que também eu fiz enquete lá também. E agora sim, vamos para o vídeo. Então, meus amigos, já aqui na bancada, eu tenho aqui alguns modelos de placa de vídeo, tem alguns mais modernos, outros mais antigos, uns mais simples, outros mais complexos, E eu queria começar com vocês pelo começo, Então, assim, as placas de vídeo, adaptador gráfico, VGA ou GPU, como alguns chamam, são nomes diferentes para a mesma coisa. Esse dispositivo aqui que eu tenho aqui em mãos, que é a placa de vídeo, ele é um dispositivo que ele internamente ele tem toda uma estrutura feita para processamento de imagem. Imagem que eu falo é imagem de alta definição, e também imagens que eu falo também seriam vídeos. O vídeo nada mais é do que muitas e muitas fotos passando muito rapidamente, assim, muitas e muitas vezes por segundo, e a gente tem a ilusão de que aquelas imagens estão se mexendo, estão interagindo, estão reproduzindo o que aconteceu. Então, quando eu falo de parte gráfica, ele processa, na verdade, a parte de vídeo, a parte de imagem, e também quando a gente joga, a gente tem o designs 3D, temos gráficos de profundidade, e temos também uma infinidade de cores, geralmente bilhões de cores que a gente tem. Geralmente, a parte da placa de vídeo é que gera todas essas características. É como se eu tivesse um circuito de processamento, que a gente tem, igual a gente viu do processador nas últimas aulas, só que para imagem. Então a placa de vídeo tem, por isso que o nome dela é GPU, que seria Graphic Process Uniter, seria unidade de processamento gráfico. Então eu tenho toda uma estrutura aqui para poder gerar essa questão gráfica de uma maneira em alta performance, e também fazer com que o processador ele não tenha que fazer esses dois atributos, ele não tenha que processar a execução dos dados e também processar a parte gráfica. Então eu desafogo o processador utilizando uma placa de vídeo. Então, começando do começo, a gente já definiu mais ou menos o que é a placa de vídeo, além também da placa de vídeo possibilitar que eu tenha mais do que uma tela ao mesmo tempo, mais do que um monitor ou projetor, ou alguma coisa simultâneos, pois aqui, essa minha aqui eu tenho a possibilidade de ter até 4 telas. Eu tenho uma entrada aqui, outra aqui e essas duas aqui.
Então eu posso conectar ele até 4 monitores, né, ou 4 TVs, ou 4 projetores, e eles podem ser independentes, eu não preciso ter a mesma imagem reproduzida em todos eles ao mesmo tempo. Elas podem ser dinâmicas, cada um ao seu ponto, e ele executar telas distintas em tempos diferentes. Então é outro também benefício que a gente tem de ter uma placa de vídeo para essa possibilidade, né? Então, pessoas que trabalham com 2 telas, geralmente pessoas que trabalham com design, outras coisas assim também, é uma grande pedida, é um adianto, na verdade, né? E para o pessoal que é gamer, né, nem se fala, acredito que sem a placa de vídeo, os jogos atuais, né, é quase que impossível você rodar ele no full, né, no potencial máximo que ele te oferece de imagem, né, de gráficos, de resolução e outras coisas também, porque é a placa de vídeo que vai gerar a resolução, né, a quantidade de pixels, que são aqueles quadradinhos que a gente não consegue ver porque eles são tão pequenininhos. Quanto mais maior for a resolução, mais potente precisa ser o chip gráfico da placa de vídeo para poder ele poder trabalhar com aqueles milímetros de informações de dados e administrar eles, né? Quando ele acende, quando ele apaga, qual cor que ele fica, qual que não fica. Então, essa é uma das vantagens da placa de vídeo. Então, para o cara que gosta de jogar nos dias de hoje, o pessoal que trabalha também com a parte gráfica, né? Trabalha com programas como AutoCAD, como Photoshop, Premiere para edição de vídeo, After Effects e outros, é indispensável o uso da placa de vídeo, porque a placa de vídeo ela possibilita todo esse processamento gráfico, né, toda essa gestão de informações gráficas num único lugar. Então, começando do começo, como eu falo para vocês, a placa de vídeo não é uma criação da modernidade, ela não é uma coisa que surgiu para atender a demanda do momento, para as pessoas poderem jogar, as pessoas poderem trabalhar com gráficos. Na verdade, lá atrás, mais ou menos lá atrás, meados dos anos 80, para 70 para 80 mais ou menos, quando começaram a se desenvolver os computadores para escritório de menor tamanho e também os computadores para empresas e outras coisas assim do tipo, né, que a gente chama de computadores domésticos, nós vimos que as placas eram modulares, as placas-mães elas eram modulares. O que eu quero dizer com modulares? Elas tinham vários slots, na época, o anterior ao PCI, que a gente chamava de ISA, né, ou ISA, e esses slots, cada slot desse daí, ele comportava um tipo de placa. Então tinha um slot que tinha uma placa de vídeo, um slot que tinha uma placa de som, um slot que tinha uma placa para impressora chamada de paralela, tinha outro que tinha um slot de conexão coaxial, que era para entrada de rede antiga, né, que hoje a gente usa RJ45. Cada slot da placa-mãe, ele tinha uma entrada para poder você conectar uma placa, né, porque cada circuito daqueles ali ficavam concentrados em uma placa. Um desses circuitos era a placa de vídeo. E eu tenho aqui uma placa de vídeo muito antiga, né, aqui, eu vou mostrar para vocês, ela é PCI mesmo, aquele, né, PCI Express, é aquele PCI branco, né, que a gente tem nas placas-mães, que nós tínhamos, na verdade, nas placas-mães, assim, modernas, entre aspas, né, porque agora a gente usa o PCI 16X, que é aquele menorzinho. Então essa daqui é uma placa de vídeo que a gente consegue utilizar essa aqui é uma placa de vídeo que a gente conseguiu utilizar para gerar imagem, não é nem para aceleração de gráfico, né? Porque a placa-mãe ela já vem com uma placa de vídeo interna, né? Que é de bem menos potencial do que essa daqui, apenas para gerar imagem, né? Então aqui nós temos uma placa de vídeo PCI, que é a mais antiga que eu tenho aqui. Eu imagino que ela deve datar dos anos 90, né? Essa placa de vídeo aqui, e deve ter uma capacidade bem pequenininha, apenas para gerar imagem mesmo, né? Então, como eu havia falado para vocês, a estrutura de uma placa de vídeo é um processador central, né, uma unidade central de processamento, né, de gráficos aqui. Esse daqui é o chip que a gente chama de BIOS. A BIOS ela faz a entrada e saída, né, identifica os componentes que estão aqui e os que estão conectados. Aqui nós temos os bancos de memória, né, que a placa de vídeo precisa para trabalhar também. Temos aqui o cristal oscilador, que ele gera as frequências para a placa de vídeo. E aqui os capacitores, que eles podem ter papel de filtragem ou de que a gente chama de desacoplamento, que é para alimentação linear desse chip aqui. Então, a estrutura de uma placa de vídeo ela é bem semelhante à de um circuito de processador que nós vimos nas aulas de placa-mãe. Então, aqui eu tenho uma placa de vídeo bem antiga, slot PCI. Então, como eu havia falado para vocês, nessa época surgiram as placas de vídeo. E com o tempo, elas foram evoluindo e o pessoal percebeu, ainda mais quando chegou mais para frente, né, que eles poderiam
tipo assim, pegar a placa de poderiam evoluir a parte gráfica, né, dos seus trabalhos, seus desempenhos, através da placa de vídeo, porque se eu deixasse todo esse papel para cargo do processador, ele seria muito lento e ele ficaria muito sobrecarregado. Então começaram a se evoluir as placas de vídeo. Assim como também começaram a se desenvolver placas-mães que não vinham mais com aquele vídeo on-board, que é aquele vídeo que vem conectado à placa, mas começaram a se desenvolver as placas-mães off-board, que o vídeo, no caso, ele era que a gente chama de vídeo dedicado, que é esse daqui, que a gente colocaria a placa de vídeo. Então, existem placas-mães de algumas gerações que elas não têm saída de imagem, né, HDMI, VGA, elas simplesmente precisam de uma placa de vídeo para poder funcionar. Sem elas, ele não funciona. Inclusive, eu mostrei uma placa-mãe dessa na aula de... Vou deixar aqui no card aqui em cima. Então, basicamente, a placa de vídeo, elas foram evoluindo, né, principalmente na era dos gamers, né, e também na época dos grandes programas que precisam de um desempenho gráfico muito bom. O pessoal que trabalha com edição e outras coisas é indispensável hoje em dia. E a placa de vídeo, basicamente, é aquela estrutura que eu falar para vocês. Ela tem um chip principal, ela tem memórias e tem os geradores de frequência, que são o que faz com que a tela acenda e apague, onde ela marca e faz os seus desenhos e faz o processamento gráfico, né? Então, a placa de vídeo, basicamente, ela é composta desse jeito. E assim, nos tempos modernos, né, nós temos basicamente dois fabricantes de chips de placa de vídeo. Eu já vou mostrar para vocês, que eu vou desmontar essas placas aqui para mostrar para vocês, que a gente tem um chip, né, principal, que a gente chama, que é o chip gráfico, né? E nós temos basicamente dois fabricantes. Nós temos o fabricante NVIDIA e o fabricante AMD, a mesma AMD dos processadores. Então a gente tem aqui, eu tenho até aqui essas duas placas aqui, que são placas que tem chip AMD. Vou mostrar para vocês depois, eu vou desmontar elas. Tem chip AMD. E as demais aqui, elas têm chip NVIDIA. Que a NVIDIA, ela é até mais antiga, né, mais tradicional nesse mercado de placas de vídeo do que a própria AMD. E nós temos o que nós chamamos de montadores, né? Montadores são empresas que elas fabricam semicondutores que eu digo são componentes como diodos, transistores, circuitos integrados, fotoacopladores, são componentes eletrônicos que fazem parte das placas, né? Cristais osciladores e outros componentes que fazem parte das placas, que você fabricar eles é uma coisa muito cara, você precisa de uma tecnologia milimétrica, microscópica na verdade, porque os componentes são muito, muito pequenos, estão na casa dos nanômetros, né? São componentes, quer dizer, na verdade dos picos, na verdade, né? Que são 1 dividido por 1 trilhão, né? 1 centímetro dividido por 1 trilhão, que é um tamanho muito, mas muito pequeno mesmo, né? Então, você dominar a tecnologia e fabricar esses componentes aqui é muito caro. Então, o que acontece? Existem empresas que são o que a gente chama de montadoras. Essas empresas montadoras, elas compram, né, elas geralmente fabricam a placa, né, de silício, que é essa daqui, a matriz, né, que é a placa de silício, e todos esses outros componentes aqui, ela compra e tem uma linha de montagem que eles vão só encaixando, né, soldando os componentes, montou, passa para o setor de qualidade, testam e mandam para venda, né? Então, as empresas que nós chamamos de montadoras são as empresas que fazem isso, né, que tem essa placa aqui de silício, que é como se fosse uma matriz, compra as memórias, chip gráfico, capacitores, outras coisas aqui, montam eles e botam para venda, né? Então, entre os montadores, nós temos a GeForce, nós temos a Safire, né? O Safire, né? O Safire. Temos a SES, temos a EVGA, Power Cooler, Power Color, MSI. Temos muitos tipos de montadoras para esse tipo de placa de vídeo, né? Então é um mercado assim que cresce demais, ainda mais por causa do advento dos gamers, né? E mesmo como eu falo para vocês na aula de processadores, que existem processadores que vêm com a placa de vídeo integrada dentro deles, muitas das aplicações, né, programas, eles ainda precisam de uma placa de vídeo que é assim, o que eu ia falar para vocês, ele precisa de um processamento dedicado para aquele programa, porque ele consome muito e tem a resolução e as partes gráficas muito apuradas, né, digamos assim. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para você aqui na placa de vídeo é o encaixe, né, o slot que a gente encaixa. Essa placa de vídeo é bem pesadinha. Nós temos essa daqui, que é o slot PCI, que é o slot mais moderno, PCI Express, que é esse daqui. E
vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que a gente testa a placa de vídeo antes de encaixar na placa-mãe para poder testar. Porque se você tiver uma placa de vídeo que ela esteja em curto, quando você for espetar a sua placa-mãe, você pode danificar a sua placa-mãe. Então eu vou ensinar vocês como é que a gente faz esse teste aqui com o multímetro, para a gente identificar se a placa de vídeo está boa ou não, para a gente testar na placa-mãe. Então aqui eu tenho essa placa de vídeo que tem um slot PCI Express, perdão, PCI Express, né? Tenho essa daqui que é mais antiga, que eu ia falar para vocês, que é PCI, é o PCI normal mesmo, aquele PCI branco, que a gente já viu nas aulas de placa-mãe. Tenho essa daqui que é muito também antiga, que é o slot AGP. Percebam que os contatos são diferentes, né, dessa aqui PCI Express, né? Os contatos são diferentes. Tamanho também, a quantidade de cortes e a altura deles também são diferentes. E outra coisa também que vocês podem ver assim de diferenciar também, isso claro que não serve para as placas de vídeos maiores, né? Porque essas placas de vídeos maiores aqui, elas têm um poder gráfico muito maior do que essas menorzinhas aqui. É que assim, existem as que tem o cooler, né, que é esse ventiladorzinho aqui, que ajuda a esfriar essa parte metal, que é o dissipador de calor, que o chip gráfico, ele para funcionar, ele processa muitas informações e por isso ele acaba esquentando demais pelo volume enorme de tráfego de informações que passa por ele. Então nós temos esse ventilador aqui, esse cooler, para poder esfriar ele. E nós temos as placas-mães, as placas de vídeo, que tem esse dissipador bem grande para simplesmente só dissipar o calor pelo metal. Então não tem a parte de ventilação. Eu particularmente prefiro as que tem ventilador do que as que não tem, né? E outra coisa também que vocês podem perceber, me perguntarem, poxa, mas por que tem uma placa de vídeo desse tamanhão aqui e tem outra desse tamanhozinho aqui? Qual a diferença entre elas? Bom, a diferença entre elas está no poder gráfico, né? Então, na quantidade de memória e na quantidade de gráfico, né, que elas conseguem processar por segundo ou por minuto, né? Então é outra diferença que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então essa daqui, em resumo, é uma placa de vídeo bem básica, né? Ela serve para o caso da placa-mãe, exemplo, queimou a entrada VGA ou a entrada DVI ou HDMI da placa-mãe, mas o slot de PCI Express está funcionando perfeitamente. Então você pode encaixar lá e pode substituir, fazer aquele esquema que eu havia falado para vocês, né, na aula de placa-mãe. Você encaixou ela lá, a placa-mãe vai identificar que eu tenho duas coisas fazendo a mesma função, vai desativar o que está ruim e vai funcionar só esse. E outra função também que eu poderia utilizar na placa de vídeo é para poder desafogar o processador, como eu havia falado. Então, eu colocando aqui, eu libero a memória RAM, que estaria dedicada para o vídeo, para poder fazer outras coisas, e a memória para o vídeo passa a ser a memória interna da própria placa de vídeo que tem aqui. Então, essas aqui mais baratinhas, né, essas aqui mais de entrada, né, que a gente chama, elas têm essa função, enquanto essas aqui já são para aplicações, né, como programas pesados e jogos, principalmente também nessas aqui. Por isso a diferença de tamanho, né? O próximo item que eu quero tratar com vocês é a respeito das saídas das placas DVI, das placas de vídeo, né? Essa daqui eu tenho as saídas VGA, que é uma saída analógica mais antiga, tem o HDMI, que é uma saída em alta definição e som também incluído, né? Que são uma entrada moderna, e tenho aqui a entrada DVI, que é uma entrada digital, porém anterior a HDMI. Então eu falo para vocês, eu posso ter os três funcionando em simultâneo, mas essa daqui me daria melhor qualidade de imagem, né? Então tem três opções aqui. Então quando vocês forem comprar a placa de vídeo, observem se o monitor do cliente, se eles acompanham essas saídas aqui, porque de repente você compra um monitor muito moderno, DisplayPort, que não vai ter saídas aqui, e você vai ter que comprar um adaptador, né, para poder fazer ele funcionar. Essa daqui, ó, tem duas DVIs e uma micro HDMI. Essa daqui, ó, ela tem uma saída S-Video, que é uma saída bem antiga, tem a saída DVI e a saída VGA. Essa daqui são duas DVIs, uma HDMI e uma DisplayPort. A DisplayPort é a mais moderna dentre elas. Essa daqui também é o mesmo que a outra, S-Video, VGA e DVI. Essa aqui também é S-Video, VGA e DVI. Só S-Video e VGA, essa aqui. Essa daqui tem HDMI, VGA e HDMI. Essa daqui são duas DVIs e uma micro HDMI. Essa daqui é DVI, VGA e S-Video. Essa aqui também, mesma coisa.
Essa daqui é apenas VGA. Essa daqui VGA, esse vídeo, e RCA. RCA é aquela entrada, igual a gente tinha dos aparelhos antigos de vídeo, né, de DVD, de coisas assim. Ele é uma entrada como essa daqui. Então, assim, as nomenclaturas de placa de vídeo, né, quando vocês forem comprar, variam bastante. A VGA, as que na verdade são baseadas no chip NVIDIA, geralmente elas têm o nome de GT, né, como essas mais antigas aqui. Essas mais antigas, todas elas têm o nome de GT. E também essas menores que eu falo para vocês que são mais básicas, todas elas têm o nome de GT. E essas maiores aqui, essas três aqui maiores, que eu te falei para vocês que tem uma performance muito maior do que essas menores aqui, elas são chamadas de GTX. Então, ou seja, como se fosse o X, é como se fosse uma série especial ou uma capacidade especial, né, de poder de gráfico, né? Então, a GTX, ela já é uma linha muito mais moderna, com muito mais capacidade e também tamanho maior. E outra coisa também é que, depois da GTX, lançaram a RTX, que é uma das linhas mais modernas das que são baseadas no chip NVIDIA, né? Outra diferença também que eu queria mostrar para vocês é que essas placas de vídeo menores que eu havia falado para vocês que são básicas, né, que são GT, de maioria essa daqui é GT210, essa daqui, não, perdão, essa aqui são NVIDIA, não são GT não. Não, essa aqui são AMD, desculpa. Essa aqui são AMD, não são GTX, não são GT não. Mas, por exemplo, essa daqui que é GT, por exemplo, uma coisa que vocês observarem é que essas aqui eu posso encaixar na minha placa-mãe. O próprio slot, nesse caso aqui que é a GP, mas se fosse que seria um PCI Express, eles conseguem fornecer a energia suficiente para mim poder, para essa placa de vídeo poder alimentar todos os circuitos dela e poder trabalhar sem nenhum problema. Então, essas aqui, eu simplesmente não preciso me preocupar com a fonte de alimentação para alimentar elas. Já essas aqui, eu sou obrigado a ter uma fonte de alimentação que tenha saída chamada de PCIe, ou no caso tem um adaptador. Então assim, eu vou precisar ter uma fonte de alimentação que tem um potencial bem maior, pelo menos 500 watts para cima, e eles têm essa alimentação separada, essa alimentação diferenciada. Ó. Se vocês observarem aqui em cima, ó, eu tenho aqui 2 pontos de alimentação. Essa daqui também eu tenho 2 pontos de alimentação, essa aqui na parte de cima. Ó. Tem 2 partes de alimentação aqui. E essa daqui também é em cima, a alimentação dela. Essa daqui, ela é atrás. Então eu preciso ter uma fonte de alimentação, além da alimentação que ele vai ter de contatos aqui na placa, ele precisa de uma alimentação especial para também alimentar a placa de vídeo, né? Geralmente são 12 volts que são ligados aqui a ele, e também eles consomem bastante amperes, né? Esse adaptador aqui, é um adaptador que eu mesmo fiz, utilizando sucata de fonte de alimentação, né? E posso mostrar para vocês, ensinar vocês como é que a gente faz esse adaptador aqui de maneira caseira. Se vocês forem, eu não sei se na cidade de vocês é fácil de vocês encontrarem, né? Eu só vi, pelo menos eu sou daqui do Rio de Janeiro, só encontrei pela internet, e com frete e tudo mais, dava mais de 50 reais cada um. Eu fiz esses dois aqui utilizando sucata, não gastei nem... Só tive que comprar esses aqui que são fêmeas, né? Só gastei mais ou menos em cada um desses aqui em torno de 3 reais. Então, os 2 cabos aqui, como já tinha sucata das outras partes aqui, saíram 12 reais que eu gastei aqui para fazer os dois, que gastaria 100 se fosse comprar. Eu posso mostrar para vocês. Então essas alimentações vão aqui atrás, né, ou aqui em cima, né? Encaixa aqui. Então, ó, encaixei aqui, aí coloco a fonte e vem para cá. Então eles alimentam essa placa de vídeo aqui. Ela não funciona corretamente sem essa alimentação. E também uma das diferenças entre essas e essas aqui. Então, quando você for comprar uma placa de vídeo desse tipo aqui, você também tem que se atentar à fonte de alimentação. Se ela tem placas de vídeo que só tem uma saída de alimentação aqui. E tem essas aqui que são 2. E tem muitas fontes que só tem uma saída de alimentação. Aí você teria que colocar o adaptador e também teria que fazer um cálculozinho, né, ver cada componente, quanto que ele consome, para poder ver quanto cada componente consome, para você poder montar com uma fonte e não ter problemas quanto a isso daí.
para não ter problemas de sobrecarga, na verdade, né? Então, sobre os parâmetros que nós falamos até aqui agora, quando você for comprar uma placa de vídeo, né, for escolher uma placa de vídeo para o seu cliente, um parâmetro importante que você deve observar é a quantidade de memória interna que ele tem. Então, quanto mais memória interna ele tiver, como nós já falamos na aula de memória, mais coisas ele vai conseguir subir de uma vez para poder processar, e mais rápido, né, e maior vai ser a resposta da sua placa de vídeo diante de um jogo, diante de um programa ou uma outra coisa. Porque a memória, como nós havíamos falado, né, ela, de maneira temporária, ela pega um apanhado de informações, deixa próximo da unidade de processamento, no caso esse aqui seria a GPU, e faz com que esse intercâmbio, esse caminho, seja muito mais rápido, muito mais facilitado do que eu fazer um longo caminho de ir lá no SSD ou no disco rígido buscar aquela informação. Então, quanto mais memória RAM eu tiver na placa de vídeo, melhor para mim. E outro aspecto também é sobre a tecnologia da memória RAM. Então, a memória interna dele, né, que eu havia falado para vocês que está nesses bancos aqui de memória, né, elas podem ter tecnologias, assim como as memórias RAM, né, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Então, quanto mais recente for a tecnologia da DDR que tem incluída nela, né, se for DDR5, se for DDR4, melhor do que você comprar uma que tem a mesma característica, só que DDR2 ou DDR3. Então, é um parâmetro importante a se observar quando você for comprar a placa de vídeo. Então, a quantidade de memória é bastante importante. Outra coisa também que é importante é sobre as frequências da placa placa de vídeo, sobre o chamado clock, né? Assim como a gente tem no processador, a gente tem o clock do processador, a placa de vídeo também tem clock. Então, você pode observar no site do fabricante as frequências em que ele trabalha, e quanto maior for a frequência que ele trabalha, né, mais informações ele consegue processar, assim como nós vimos na aula de processador, né? Que o clock seria a quantidade de informações que ele consegue trabalhar, né? Informações binárias, né? Que ele consegue trabalhar e processar naquele momento, né? Outro parâmetro também que é muito importante vocês observarem é a versão do DirectX dela, do shader, né, e OpenGL, né. Eu vou explicar para vocês cada um deles, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. O DirectX, ele é uma invenção, uma tecnologia da Microsoft criada nos anos 90, que possibilita uma melhor comunicação entre o software e o hardware de uma maneira mais plena, né? Então, quanto mais recente for o DirectX, né, se ele seja o 12, 13, quanto mais recente seja o DirectX, melhor vai ser a comunicação entre a sua placa de vídeo e a sua placa-mãe, porque ele vai criar mecanismos, né? Ele vai utilizar o que a gente chama de API, que é uma aplicação, um programa que ele conduz a sua solicitação de alguma coisa até o destino final e traz de volta com o melhor caminho que ele pode fazer de operação para esse tipo de coisa. Então, desculpa se foi muito complexa a explicação, posso explicar de uma outra maneira se não tiver entendido. Então, ele utiliza o que a gente chama de API para poder trazer o melhor, né, explorar o melhor possível do hardware, né, da parte física através do software. Então, a versão do DirectX é muito importante para que vocês vejam. Também vejam se ele é compatível com o Direct 3D e outras tecnologias dentro do próprio Direct também, que é algo muito importante e interessante para vocês verificarem na escolha da placa de vídeo. Lembra que eu havia falado para vocês que lá no processador nós tínhamos conjunto de instruções MMX, SSX e outras assim? Assim como o processador também ele tem aquele conjunto de instruções, a placa de vídeo tem um conjunto de instruções chamado shader, ou shader, que ele ajuda no processamento e na renderização de gráficos tridimensionais, 3D, né, na verdade, né? Então, quanto maior for a versão do shader e os seus derivados, né, vou mostrar para vocês na tela do PC como é que a gente verifica isso e explicar com mais detalhes. Quanto mais recente for a tecnologia dele, melhor vai ser o desempenho dele com os gráficos 3D. E o OpenGL, né? Esse OpenGL, ele é também uma aplicação que auxilia também no trato das informações 3D. Então, se ele tiver o OpenGL 2.0, 2.1, 3.0, quanto mais recente for a versão do OpenGL, melhor vai ser o trato com os gráficos 3D, que é o que mais tem hoje em dia nos jogos modernos que a gente encontra por aí. Então, eu acredito que assim, a parte estrutural, né, lógica e de conceito vocês entenderam. Vou mostrar para vocês aqui, como eu já mostrei para vocês nessa daqui que é mais simples. Eu vou fazer aqui a desmontagem
tanto de uma placa de vídeo mais simples como essa daqui, e como essa daqui também que eu vou fazer, mostrar para vocês como é que eles são por dentro e como é que é o funcionamento eletrônico delas, né? Explicar assim de maneira assim conceitual. E a gente vai para a tela do PC para mostrar para vocês como é que a gente verifica esses parâmetros quando já tem a placa de vídeo. E vou mostrar como é que a gente faz comparações de placa de vídeo e vou mostrar outros parâmetros importantes que nós não falamos aqui. Então, para a gente desmontar uma placa de vídeo como essa daqui, a gente precisa ter um kitzinho de chaves, né? Eu tenho aqui, que no caso pode ser Fender e Philips, né? Não é nada de outro mundo, é bem simples, tem que ter só alguns cuidados, né? Utilizar a pulseira antistática, porque a placa de vídeo é um item, né? Um dispositivo muito sensível à estática, né? Então aqui eu vou... Na verdade, para a gente abrir nossa placa de vídeo, a gente só precisa retirar esses parafusos aqui, nesse modelo específico. Aqui, ó. Removi aqui, ó, vim até aqui, ó, aqui é a parte do cooler dela, retirei, retirar essa parte aqui para mostrar para vocês, alicate, retirei aqui. Agora, para a gente retirar essa parte aqui da frente, então aqui nós desmontamos a nossa placa de vídeo, não é nada de outro mundo. Se eu quiser soltar essa parte daqui, basta eu remover esses parafusos que estão aqui. E aí eu tenho acesso ao cooler e ao dissipador de calor. Então aqui, ó. Essa aqui basicamente é a estrutura de uma placa de vídeo moderna. Aqui nós temos os contatos, né? Nós vamos falar de contatos PCI. Esses aqui são os bancos de memória que a gente tem, ó. No caso ele tem 1, 2, 3, 4 bancos de memória. Ele pode ser expandido se eu quiser colocar e tiver conhecimento de como é que eu faço a gravação das chamadas EPROMs, né? Ou firmware dessas memórias. Eu posso estar soldando mais bancos de memórias aqui e aumentar o tamanho da memória que ele possui. Esse daqui é o nosso chip gráfico, que é o equivalente a um processador, né? Então aqui a gente tem o nosso chip gráfico, que ele que é responsável por processar toda a parte de imagem, né? Fazer todas as funções de placa de vídeo que realiza esse chip gráfico aqui. Aqui nós temos o nosso BIOS, igual a placa-mãe que tem BIOS, ele também tem BIOS também, que o BIOS ele vai fazer o controle da entrada e saída, né, de quem está conectado aqui, para qual imagem vai tal coisa, né, e a distribuição daqui, né, quantos computadores estão conectados, qual a tecnologia deles, como é que vão se comportar. Então aqui nós temos o nosso BIOS. Aqui nós temos os capacitores, igual, esses aqui são capacitores de estado sólido, né, que são capacitores mais modernos, que não danificam tão fácil como esses capacitores aqui mais antigos. Ó, aqui tá, ó como é que esse aqui tá, ó, esse daqui de cima, ó como é que ele tá estufado. Esse tipo de coisa dificilmente acontece com esses capacitores aqui. Nós temos aqui as bobinas de ferrite, que são, junto com os capacitores e mais esses componentes aqui chamados MOSFET, que são transistores,
esse aqui de 8 pinos. Esses 3 aqui, cada 2 MOSFETs desse, que são os transistores, mais uma bobina dessa e mais um capacitor, a gente chama de fase. A fase são os circuitos que alimentam aqui o chip gráfico para que ele consiga processar as informações. Por isso que eles requerem essa alimentação especial, porque ele requer muita energia para esse procedimento. Então aqui nós temos um banco com vários MOSFETs aqui nesses circuitos aqui. Aqui nós temos alguns componentes como resistores, outros capacitores SMD, que são os componentes milimétricos aqui. Temos mais uma bobina aqui. E no mais, os componentes se repetem aqui na nossa conexão do cooler, né, para refrigeração aqui do chip gráfico, né? A pasta térmica está aqui nele. E aqui na parte de trás nós temos também mais 2 memórias, mais 3 memórias, 4 memórias aqui na parte de trás. E aqui os capacitores também, que fazem a filtragem, né, e o desacoplamento, que seria essa alimentação desses CIs que tem por aqui na placa, na parte de trás. Então basicamente isso aqui é uma placa de vídeo. Os defeitos mais comuns que acontecem em placa de vídeo é ela não ligar ou ligar e não gerar imagem. Geralmente, algumas linhas mais antigas de placas de vídeo davam muito problema do que a gente chamava de BGA, que aqui embaixo desse chip aqui eu tenho muitos e muitos contatos, que são umas soldas feitas em bolinha, né, uma esfera. Esse aqui geralmente o BGA, quando esse chip aqui, alguma dessas soldas dele superaqueceu por algum motivo de falta de refrigeração, ou talvez por um lugar muito quente, ou talvez por falhas no processo de fabricação, ele pode fazer com que uma dessas soldas elas sejam trincadas, e se essas soldas trincarem, ele acaba acontecendo esse problema que a gente chama de erro de BGA. Seria solda fria na BGA. Então nós desmontamos uma placa e mostramos para vocês a estrutura dela. Vou mostrar agora essa daqui, que é uma mais simples, e como é que a gente desmonta ela. Então aqui em cima eu vou soltar. Essa desmontagem que eu fiz pode ser para limpeza, cara. Pode ser para troca da pasta térmica, para limpeza. Essas pecinhas aqui, a gente chama de thermal pad, né? Essa borrachinha aqui, também deve ser trocada também de tempos em tempos. Tá? Assim que ela ressecar, elas devem ser trocadas para poder esfriar esses componentes que ficam trabalhando aqui na placa. São os chamados MOSFETs, né? Então, aqui eu desconectei o VGA. Então a parte da frente já está solta. Agora falta só soltar a parte que fica o chip gráfico aqui. Então eu vou só soltei de um lado. Tentar pegar com a unha aqui, ó, poder puxar por aqui e retirado. Percebam que o chip gráfico dessa é muito menor do que a outra, né? Como eu falo do poder de processamento que eles entregam, né? Aqui o comparativo entre as placas de vídeo. Os capacitores dessa daqui ainda são os mais antigos, né? Percebam que ela só tem 4 bancos de memória, enquanto aquela dali ela tem 3 aqui, então tem 4 aqui e 4 atrás, tem 8 bancos de memória. Então, caso eu queira trocar a pasta térmica ou fazer uma limpeza ou para algum conserto, essa é a forma de desmontar uma placa de vídeo mais simples. Então, vou agora para a tela do computador para mostrar para vocês um programa chamado GPU-Z, para a gente mostrar os parâmetros da placa de vídeo na prática ali. Então, meus amigos, já aqui na tela do PC, eu tenho um programa que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês consigam fazer esse mesmo teste que eu estou fazendo aqui, chamado GPU-Z. Esse GPU-Z, ele é um programa muito interessante,
Ele é bem fácil de instalar, você dá 2 cliques nele, clique em sim, yes, aqui next, né? Install, pronto, close. E esse programa ele é muito autoexplicativo. Ele mostra, né, assim, na realidade, os seus assim, as características da placa de vídeo. Vou tentar ampliar aqui. Então aqui ele tem algumas características, porque eu não consegui ampliar aqui o tamanho da tela. Mas aqui ele é um programa que ele faz uma inspeção da sua placa de vídeo e mostra todas as características que ela tem, assim como explica cada uma delas. Então, por exemplo, a minha placa de vídeo aqui dessa máquina é uma NVIDIA GeForce GTX 570. Se eu parar o cursor em cima dessa informação, aí ele mostra ali card nome, né, ou care name, ou mostra o nome do dispositivo como é visto pelo sistema operacional. Ele é definido pelo driver de vídeo e pode ser alterado. Não é uma identificação confiável. Nesse sistema, esse dispositivo está localizado em barramento 1, dispositivo 0. Aí aqui, ó, GPU, que é o modelo dele, né, mostra o nome ou codinome do fabricante do chip gráfico. Aí aqui, revisão, né, o Revision, ó, mostra o número de revisão do chip gráfico. Os chips gráficos, ATI ou AMD, não trazem número de revisão. Esse aqui, no meu caso, como é um NVIDIA, ele mostra. Assim como o processador eu mostrei para vocês no CPU-Z, ele também mostra os nanômetros, né, que são o número de o tamanho dos transistores em que é feito o chip gráfico. Então, quanto menor os nanômetros, também melhor é, porque cabem mais transistores e com isso seria mais rápido. Ó, mostra o processo de fabricação do chip gráfico. Um número menor normalmente não resulta em menor tamanho físico e menor dissipação de calor. E assim, eu vou passar a seta nessas informações e vocês vão observando. Ó, mostra o tamanho da pastilha de silício do chip gráfico. Ó, esse daqui é o release date, né? Mostra a data oficial de lançamento dessa placa de vídeo. Se você tiver informações mais precisas para esse campo, por favor, deixe nos comentários do fórum de suporte GPU-Z. Aí aqui o número de transistores, ó. Aqui no caso seriam 300 milhões de transistores. Versão do BIOS da placa de vídeo que nós havíamos falado, né? Aqui mostra o ID da placa, outras coisas aqui. Então basta vocês irem passando aqui em cima o mouse, né, a seta aqui, que vocês vão ver que o que seria aquela função. Ele é bem autoexplicativo. Alguns dados que eu queria salientar com vocês, causa muita confusão, é esse daqui. Por exemplo, aqui está dizendo que ele é compatível com DirectX 11.0. Existem alguns sistemas operacionais como o Windows 10 que ele é compatível com o DirectX 12. Por exemplo, se eu vier aqui na minha barra de pesquisa aqui, digitar isso aqui, ó, DXDIAG, e clicar Enter, ele vai dizer que o meu Windows 10 ele é compatível com a tecnologia DirectX 12, ó. Aqui, ó, BIOS Date versão 12.0.1 e DirectX 12, ó, tá vendo? Versão DirectX 12. Aí você fala, poxa, Alan, como assim? Como é que aqui na minha placa de vídeo está dizendo que ele é compatível com DirectX 11 e aqui o Windows está dizendo que ele é compatível com DirectX 12? Então, quem é compatível com DirectX 12 é o Windows 10, mas a minha placa de vídeo só trabalha até o DirectX 11. Ele não aceita o 11.1 e nem aceita o 12. Então, vocês verifiquem isso daí, porque pelo sistema operacional ele vai só dizer que é compatível com aquele. Então aqui a quantidade de pixels, né, de filtragem de pixels, textura de pixels, a memória que eu havia falado para vocês, ó, é uma DDR5 Samsung. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês é que um parâmetro muito importante, talvez mais até importante do que o tamanho da memória, é a largura da interface do chip gráfico da memória de vídeo. A quantidade de informações que ele consegue transmitir. Quanto mais bits forem aqui, maior largura de dados eu vou ter. Quanto mais bits aqui eu tiver, maior é o caminho, como se eu tivesse uma avenida, mais larga vai ser essa avenida para passagem de informações, passagem de dados e de informações. Então é como se fosse esses bits, é como se fosse a largura da avenida em que vão passar os carros. Então quanto mais larga eu tiver uma avenida, mais carros vão passar por ela por segundo e eu vou ter uma quantidade maior de dados ali. Então é muito importante essa quantidade de bits aqui também, que
que ele tem. Então vamos supor que eu tenho mais uma placa de vídeo que essa, e aqui eu tenho 592 bits ao invés de 320. Por eu ter 592 bits aqui, ela vai ser mais rápida do que se eu tivesse essa aqui de 320. Aqui eu tenho o tamanho da memória instalada, né, que eu ia falar para vocês, memória RAM. Ele tem 1280 MB. Aqui é a velocidade, taxa de transferência dele, versão do driver. Que eu ia falar para vocês, ó, o clock da placa de vídeo, ó. Clock das memórias da placa de vídeo. O clock que eu ia falar do shader. E aqui as tecnologias que eles são compatíveis, que também são muito importantes. Ó, compatível com o PLCL, compatível com a tecnologia chamada de CUDA Core. Ó, mostra a interface de programação API CUDA da NVIDIA. Está disponível nessa placa de vídeo, versão suportada 2.0. Direct Computing e outras coisas aqui. Ó, compatível com OpenGL 4.6 e outras tecnologias aqui. Então, quanto mais desses quadrinhos estiverem marcados as tecnologias, né, melhor é o desempenho da placa de vídeo. E aqui eu tenho também os sensores, né, que estão nesse momento mostrando qual é o clock da placa de vídeo, o clock da memória, a temperatura dela, velocidade de rotação do fan, né, aquele cooler que nós temos ali, e outras informações importantes aqui. Então aqui informações de driver, e outros aqui. Então, por hoje, né, o que eu queria mostrar para vocês a respeito de placa de vídeo era isso. Assim, a minha ideia não era que fosse algo assim muito complexo, muito longo. Era mais uma apresentação para vocês entenderem do que se trata. Se vocês quiserem, eu posso trazer com mais riqueza de detalhes, assim como foi com o processador, que eu mostrei alguns parâmetros mais importantes, né, que poucas pessoas falam a respeito, mas era para ilustrar para vocês e vocês entenderem quando que a gente usa, por que a gente usa e como escolher melhor. Então, agradeço vocês assistindo até aqui. Peço que, se possível, se inscreva no canal, deixe o seu gostei se você gostar desse vídeo. Se não gostar também, por favor, deixe seu dislike, deixe seu comentário do que você achou. Se você tiver condições e puder, clique no valeu e deixe qualquer quantia que você puder para me ajudar, assim como também deixar ele fixado o Pix do nosso canal, se você puder também estar contribuindo com isso. Eu te agradeço bastante e vai ajudar na minha caixinha de Natal. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.